Deus e não há outro semelhante a Ele. O seu trono está acima de todos os tronos. O seu nome está acima de todos os nomes. Não há Deus semelhante a Ele. Oh, não há Deus semelhante a Ele. Você pode dizer isso? Que não há rei, não há Deus semelhante a Ele. Somente Ele é Deus, somente Ele é digno. E nós proclamamos essa noite, Deus, o Teu nome. Nós proclamamos essa noite que Tu és vitorioso. Nós proclamamos essa noite que não há outro semelhante a Ti. Oh, nós proclamamos nessa noite, Senhor. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome Galileu é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome Hoje estava no nosso coração trazer o pastor Dani aqui. E já nesse finalzinho de semana, uma perda da família dele. E eles perderam alguém, partiu para Cristo. Nós oramos para que o Senhor venha consolá-lo. Eu não falei nada no domingo porque ainda não tinha tido nem coragem de perguntar a ele, até porque é uma questão de lógica mesmo que não daria para ele estar. E ontem ele veio falar comigo com tanta preocupação. Eu falei, querido, eu já estava em mente que você não iria. E a gente não é irracional, não. E a gente está aqui para chorar junto quando necessário. E vamos estar marcando outra data para estar aqui. Tenho muita gratidão para aqueles pastores que saíram de suas igrejas, tiraram o tempo para estar com a gente aqui na inauguração. Pouco a pouco a gente tem tentado trazer um por um deles aqui para estar mais uma vez com a gente, para participar desse momento, porque a igreja já está mais desenvolvida. E nós vamos estar trazendo ele aqui em outra oportunidade. Em nome de Jesus, por hoje nós oramos para que Deus está consolando ele e sua família. Para a glória do Senhor nosso Deus. Nós louvamos a Deus por uma vida esse casal abençoado aqui para a gente hoje. Obrigado. A gente mais isso no tema. Ali, claro, estou querendo lá. Deus abençoe vocês. Obrigado por terem vindo, de verdade, os dois. Deus abençoe esse casal, abençoe com a gente também. Obrigado. Grandemente, alegria imensa para a gente. Vamos abrir nossas Bíblias em Números, capítulo 33. Hoje é aqueles dias que eu queria ter tido um pouquinho mais de coragem para te mandar trazer uma caneta e uma pena. Não, para mim aqui está tudo certo. Ah, tá filmando, depois anota, né? Agora só desfruta, tá certo. Mas essa foi a noite que eu estava acompanhando algumas coisas que Deus tem feito lá nos Estados Unidos. E essa madrugada eu estava acompanhando algumas conferências, não ligadas a Asbury, ainda que está lindo o que está acontecendo ali, mas ligado à IHOP, que é a sede das casas de orações em Kansas City, e acompanhando algumas conferências, algumas coisas lindas que Deus tem feito ali por meio do pastor Rafael Conrado, pastor Tamires Garcia e outros pastores. Meu Deus, como eu fui ministrado, quanta coisa boa eu pude pegar ali.
E eu falei com Deus, eu quero levar um pouquinho disso amanhã para a igreja. Eu não estou roubando nada de ninguém, até porque eu estou te dando a fonte, está disponível para todo mundo. Mas sabe que a maioria não vai dar só de você dar o trabalho de assistir uma palestra de 4 horas e 26 minutos. Eu quero compartilhar pelo menos uns 30 minutos aqui para vocês, para a gente poder meditar um pouquinho e receber um pouquinho daquilo que foi liberado ali sobre a igreja brasileira, vindo de lá. Eles estão preparando a Nairobi agora para o dia, a partir do dia 19 de abril, vai ter uma semana só de adoração em língua portuguesa do Brasil. Só com adoradores brasileiros. Eles estão programando essa uma semana para estar abençoando o Brasil a partir da sede das casas de orações, a sede mundial que está lá em Kansas. E eu gosto muito daquele projeto, eu tenho sido muito abençoado por aquele projeto. Eu falei, Deus, vou levar um pouquinho desse fogo, um pouquinho dessa graça, um pouquinho desse ensino para a nossa casa também nessa terça-feira, já que aprove o Senhor sobrar para mim ministrar nessa noite de terça. Números 33, versículo 1, diz: estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme o mandato do Senhor. E estas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Eu quero enfatizar duas palavras em especial. Não vai dar para a gente ler esse capítulo todo, porque vai começar: partiram de tal, saíram de tal, foram a partir de tal, e o nome de um monte de cidade difícil aqui. As duas palavras, uma está no versículo 1. Pode tomar seus assentos, só deixa o teu espírito voltado a Deus, por favor. No versículo 1 a gente tem uma palavra onde o Senhor está dizendo: olha, essas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram do Egito, segundo os seus exércitos. Você me acompanha aqui? Essas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram do Egito, segundo os seus exércitos. Versículo 2: e escreveu Moisés as suas saídas. Fala de novo para não esquecer: as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandato do Senhor. E essas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Eu quero que você grave essas duas palavras: jornadas, exércitos e saídas. As saídas possivelmente a gente vai deixar para um outro dia, hoje não vai dar tempo. Mas eu quero começar falando sobre esses exércitos. Outro dia talvez a gente fale sobre as saídas. Porque o que está sendo descrito em Números 33 não é a saída de um grande exército, é a saída de um grande grupo de escravos. Ali havia lenhadores, fazedores de tijolos, ali havia tudo menos um exército. Aqueles homens tinham seus corpos feridos, aqueles homens tinham seus corpos dilacerados, aqueles homens tinham seus corpos destruídos. A Bíblia descreve cerca de 900 mil homens dentre aquela multidão que chega a somar-se cerca de 3 milhões de pessoas. Mas havia de tudo ali, menos um exército. Qualquer pessoa aqui, humanamente, cobrasse uma briga com qualquer israelita daquele, venceria com uma facilidade imensa. Porque eles estavam fracos, fragilizados, mal alimentados, doentes. Quem olhasse para aquele bando de moribundos saído do Egito, diriam: eles até saem, mas vão morrer no deserto, porque eles não têm saúde física para poder atravessar o deserto, eles estão destruídos. Agora, quando Deus descreve a saída do povo do Egito, Deus não diz: essas são as saídas dos escravos, essas são as saídas dos ex-escravos, essas são as saídas dos feridos. E por que eu te pedi para focar na palavra saída do versículo 2, ainda que não vai dar tempo a gente discorrer sobre isso? Porque em toda a história do Pentateuco, em especial do Êxodo, Deus vai dar muito mais ênfase que Moisés registre a saída do povo de cada cidade do que a chegada. Você tem muito mais registros deles saindo de um lugar
você vai ver, partiram de Ramsés. Aí na sequência saíram os filhos de Israel. E aí eles saíram e partiram, e saíram e partiram, e essa é a palavra que vai decorrer o capítulo 33 até o versículo 49. Tem ali a lista de todas as cidades: saíram, partiram, nunca chegaram. A Bíblia só vai narrar a chegada quando eles chegam em Canaã. A Bíblia diz que chegaram em Canaã. Porque para Deus não é interessante os lugares aonde você chega para passar um tempo. Para Deus não é interessante os lugares onde você para antes de alcançar o seu alvo. Faz parte do processo. Mas Deus celebra cada vez que você sai desse lugar. E por que Deus celebra cada vez que você sai desse lugar? Já diz um ditado popular em nossos dias que é muito verdadeiro. É extra-bíblico, mas não é antibíblico. Que o primeiro passo ele não te leva onde você tem que ir, mas ele te tira do lugar onde você estava. E o simples fato de você sair do lugar onde você estava, no âmbito espiritual, Deus já celebra isso. Por isso ele diz: Moisés, anote as saídas. Antes que alguém diga: olha, eles chegaram em Amaleque, você diz: não, mas eles anotam que saíram de Amaleque. As pessoas têm que saber que eles não permaneceram lá. Ah, eles chegaram em Ramsés, você diz: não, Moisés, anote o dia que eles saírem de Ramsés. As pessoas têm que entender que eles não permaneceram lá. Eles saíram de Jericó, eles saíram de Ai, eles saíram de Amaleque, eles saíram de Ramsés, eles saíram de uma série de cidades que a Bíblia vai descrever aqui. E o Senhor está dizendo: eles saíram, mas ele passou, não importa, eles saíram. É interessante para Deus enfatizar de que eles não permaneceram nesses lugares. Mas chega um momento que Deus quer ênfase, ele diz: eles chegaram em Canaã. E aí o Senhor não descreve mais saída, porque o Senhor está dizendo: eles chegaram onde tinha que chegar. Mas eu quero ficar com o versículo 1 hoje, onde o Senhor diz: olha, está saindo Israel com todo o seu exército. Quem é o exército? Bando de escravos, feridos, famintos, magrelos, totalmente desfigurados. Agora, enquanto todo mundo está olhando e dizendo: Moisés, tu nos trouxeste para morrer no deserto. Moisés, nós não temos condições. Moisés, nós não podemos dar. O Senhor está olhando e está batendo no peito. Eu imagino Deus naquele dia com muito orgulho dizendo: lá vai meu grande exército. Senhor, mas eles não têm nem armas. O Senhor diz: não, meu exército. Senhor, mas eles não têm força. O Senhor está dizendo: mas é o meu exército. Ah, vai um exército vitorioso que desconhecerá a derrota, que vencerá todas as batalhas. Eu imagino se as pessoas ouvissem Deus falando isso, uns dizendo para os outros: eu acho que hoje, com todo respeito, mas Deus deu alguma coisa errada na cabeça. Porque se é esse grupinho aqui que vai vencer as batalhas, contra exércitos formados, com carros, com cavalos, com armas, não vai funcionar. Mas Deus está olhando para aquele povo e Deus está olhando para um futuro em que eles não conheciam. Deus está dizendo: é o meu exército. A pergunta que fica para nós, que a gente precisa se fazer é: você vai preferir acreditar no que os seus olhos estão vendo ou no que Deus está dizendo? Você prefere acreditar no que os seus olhos estão vendo todos os dias: o fracasso, a derrota, a doença, o diagnóstico, a causa improvável, a depressão? Você prefere acreditar no que os seus olhos estão vendo ou no que Deus está falando? Porque se eu acredito no que Deus está falando, eu preciso estar pronto para ir olhar para o magrelo, todo ferido, doente, dizendo: é meu soldado, é o vitorioso, é o que vai vencer batalhas. Eu preciso ter fé quando ele olhar para alguém que está passando muitas necessidades financeiras e ele começar a dizer: esse daí é o meu empresário, ele ainda vai patrocinar a obra, ele ainda vai patrocinar missões, ele ainda vai patrocinar o que eu tenho para fazer na terra. Eu preciso ter fé quando Deus começar a olhar para a minha casa simples de aluguel, ele começar a dizer: esse daí é o proprietário daquela grande casa que vai ser construída na cidade. Os meus olhos não veem, os meus olhos olham e dizem: são só escravos, mas o Senhor olha e diz: é meu exército. Já falamos em uma outra oportunidade que Deus chama a existência aquilo que ainda não existe. E por que isso? Porque Ele não chama pelo que você é agora, Ele chama pelo que Ele vai fazer através de você. Quando Deus fala com você, Ele não fala a partir daquilo que você é agora, mas Ele está falando a partir do que Ele vai fazer com você. E é por isso que Ele chega para o escravo e diz: é o meu soldado. Então Deus está libertando escravos, mas Ele diz: eu estou libertando soldados. E por que isso acontece? Porque a partir daquele momento, não mais Faraó, mas Deus seria o Senhor de Israel.
Senhor dos senhores. Ele não é o médico dos doentes, a Bíblia diz que ele é o médico dos médicos. Ele não é o Senhor das vítimas, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor daquele que entende o seu posicionamento em Deus e me possa dizer: Deus é o meu Senhor, porque eu estou me assenhorando daquilo que Deus já disse que vai me dar. Então quando Deus me faz uma promessa, Ele já começa a me tratar como se eu tivesse chegado na promessa. E Ele começa a nos dar daquilo, nos chamar, nos falar daquilo que Ele vai nos conceder. Lembra, certa feita que eu ministrei aqui sobre Abraão? Que Deus pega o nome daquele homem e muda para pai de muitas nações, e vai e muda o nome de Sara, de Sarai, para a mãe de muitos filhos. Aí imagina Sarai dizendo para Abraão: você é pai de muitas nações. E Abraão virava para a esposa e dizia: você é mãe de muitos filhos. Problema, um casal de idoso que não tem filho nenhum. Mas Deus muda o nome, então toda vez que um chamava o outro, eles sem perceber profetizavam. E quando eles estão profetizando e profetizando, no simples: Abraão, o moço está pronto. Sarai nem percebia, mas ela estava dizendo: pai das nações, o moço está pronto. Ele gritava de lá: mãe de muitos filhos, eu já estou indo. Era de coisa simples, mas eles iam liberando a palavra, liberando a palavra, liberando a palavra, e aquilo se torna realidade por causa da palavra liberada. É por isso que Deus chega para o escravo e começa a liberar a palavra, liberar a palavra, e começa a dizer: vocês são meus exércitos, vocês são vitoriosos, vocês são os fortes, vocês são vencedores, vocês são donos da terra prometida, vocês são donos da herança do Senhor, mas eram só escravos. Mas Deus já está chamando a existência aquilo que ainda não era, e Ele vai liberando a palavra, liberando a palavra, liberando a palavra, até que aquilo vai se tornando realidade na vida de Israel. Por que Deus leva um profeta ao vale de ossos secos? É para você chegar lá e dizer para o Senhor que os ossos estão mortos? Não, Ele diz: profetiza, seu filho do homem. Profetiza, filho do homem. Ele começa a dizer: vem dos quatro cantos, vem dos quatro cantos, ao vento do Espírito. E a Bíblia diz que se colocaram de pé e formaram um grande exército. Então Deus não nos chama para ficar lamentando o problema, mas Ele nos chama para poder profetizar uma solução, profetizar uma mudança, profetizar que Deus vai fazer algo diferente, profetizar que Deus vai nos conceder algo de especial. E a gente precisa estar prontos para viver esse sobrenatural de Deus. A gente precisa estar pronto para viver esse algo a mais que Deus já está nos dando através de palavras liberadas. Quando Deus cria a terra, e aqui eu quero voltar um pouquinho mais para a gente que trabalha no ministério. Já no primeiro dia, a primeira ordenança de Deus é: haja luz. E a Bíblia completa a gente imediato dizendo: e houve luz. E foi tarde de manhã no primeiro dia e houve luz. Segundo dia tem luz, terceiro dia tem luz. O problema é que só vai ser criado o sol e a lua no quarto dia. Então o sol e a lua que atribuímos a iluminação só é criado no quarto dia, mas já tem luz no primeiro, já tem luz no segundo. Quem é que está iluminando no primeiro, no segundo, no terceiro dia? A palavra liberada. Quando Deus cria o sol e a lua no quarto dia, nos dá uma ordem muito específica. Ele diz: eu estou criando vocês. Gênesis capítulo 1, versículo 16. Eu estou criando vocês para governar o dia e para governar a noite. Deus está dizendo: eu criei a luz, e está ficando claro o tempo todo. Então eu estou criando vocês para que vocês organizem isso. Um de vocês vai aparecer durante 12 horas, o outro vai aparecer durante outras 12. Então, quando os homens olharem para o seu posicionamento, vão saber que hora é, vai saber quando o tempo falta para o dia escurecer. O sol e a lua é criado para organizar, Gênesis 1:16, para organizar o dia, para organizar a noite, para governar o dia, para governar a noite. Mas quem está iluminando desde o primeiro dia é a palavra liberada. Quem está iluminando desde o primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, é a palavra que foi liberada desde o primeiro dia, quando o Senhor disse: haja luz. Então deixa eu trazer isso para o lado espiritual. Porque se você é iluminado pelo sol, você vai viver sempre sob o medo de que a qualquer momento a noite vai chegar. Se quem ilumina o teu caminho, quem ilumina a tua vida é o sol, então você sabe que
sou a luz do mundo. Quando você é iluminado pela palavra, as trevas não te assustam, as trevas não te assombram. A noite não é o fim da solução, não é o fim da possibilidade, não é o fim da probabilidade, não é porque escureceu que o dia acabou. Quando você está iluminado pela palavra, liberado no primeiro dia. E João capítulo 1 vai dizer: no princípio ele era a palavra. Quando você é iluminado por ele, pela luz do mundo, então você já não anda mais em trevas e você já não vive sob o medo da hora que o sol vai se pôr. Porque quer de dia, quer de noite, você sabe que a qualquer momento a palavra liberada vai se cumprir na tua vida. Aleluia! É por isso que o salmista em Salmo 119, verso 705, ele vai dizer, Salmo 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para o meu caminho. Ele está dizendo: eu não fico na dependência de 12 horas de possibilidade, porque quem me ilumina, quer de dia, quer de noite, ele mantém a sua luz sobre mim, ele permanece cumprindo a sua palavra. Aleluia! Aí você volta em João capítulo 8, versículo 12, Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, quem anda em mim não anda em trevas. Mas Senhor, escureceu do mesmo jeito, eu precisei da lâmpada, da lanterna, do candeeiro, de acordo com a tua geração. Mas o teu espírito nunca está em trevas, o teu espírito não conhece o pavor da noite, não conhece o terror da madrugada. Teu espírito não entra em pânico. Por quê? Porque você está iluminado pela palavra liberada no primeiro dia. E essa palavra te ilumina, quer de dia e quer de noite. E ainda que o choro dura uma noite inteira, em algum momento o sol raia. Não é esse sol natural, mas o sol da justiça que brilha sobre você para fazer cumprir a sua promessa. Agora Jesus vira para a igreja e ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz de vocês. Então ele se dirige para o mundo e para aqueles que não são iluminados por Cristo, para aqueles que não vivem sobre a luz da palavra. E em Mateus capítulo 5, versículo 14, ele vai virar para a igreja e diz: agora eu dou a vocês a responsabilidade, vocês são a luz do mundo. Em João 8,12 ele está dizendo: eu sou a luz. Agora, para andar sobre essa luz, você precisa ser guiado pela palavra. E para alguém que não é guiado pela palavra, ele está dizendo: a igreja é a luz. E é por isso que em Mateus 5,14 ele diz: vocês são a luz do mundo. Então Deus liberou a palavra a Jesus em Gênesis capítulo 1. E está dizendo: haja luz. E Jesus sendo a palavra e a luz, a Bíblia diz: houve luz. Agora Jesus está liberando a palavra para a igreja e dizendo: haja luz, ilumine o mundo. E a gente fica na responsabilidade de trazer luz ao mundo. E a gente fica na responsabilidade de iluminar o caminho do mundo, como Deus ilumina o nosso caminho. Então Jesus é a luz da igreja, a igreja é a luz do mundo. Como Cristo libera a palavra para a igreja precisa liberar a palavra para o mundo. A gente começou dizendo que Deus chamou um monte de escravos e exércitos. Então Deus está liberando uma palavra profética para a igreja. E agora em Mateus 5,14 ele está convocando a igreja a liberar uma palavra profética para o mundo. Ele está dizendo para a igreja: olha como eu pego vocês que não são nada e profetizo que são, determino que são, chamo como são. Eu estou querendo que vocês façam a mesma coisa em relação ao mundo, em relação àqueles que não são iluminados. Você vai olhar para eles e começar a liberar a palavra e dizer: é exército, é soldado, é ovelha, é chamado de Deus, é vaso útil. Quando Deus pega Paulo, que está lá matando o crente, perseguindo o crente em Damasco, Ananias diz: Senhor, tu não sabes que esse homem é capaz. O Senhor diz: Ananias, esse homem é para mim um vaso escolhido. Não, Paulo é um assassino de crente, um perseguidor de crente, mas o Senhor está dizendo: ele é vaso escolhido. Eu o escolhi, eu o chamei, ele é meu vaso. Ele é aquele que em Isaías 44, Isaías 45, nos versículos 1 ao 7, ele vai dizer a respeito de Ciro, um homem pagão que adorava o sol e a lua, e ele diz: ele é o meu pastor, ele tirará meu povo do cativeiro, ele vai abrir as portas, ele vai diante dele quebrando ferrolhos, despedaçando correntes. Mas Ciro era um pagão e Deus está liberando a palavra dizendo: ele é meu pastor. Agora Jesus está dizendo: como eu estou falando, como eu fiz isso com você precisa fazer com mais alguém. Como eu liberei uma palavra para você precisa liberar uma palavra para mais alguém. Como eu liberei uma palavra
manda Abraão sair da terra, da parentela, de tudo ali. Mas um paralelo com a carta aos Hebreus que traz mais alguns detalhes a respeito dessa saída. O Senhor vai prometer levar Abraão para uma terra que manda leite e mel. Abraão sai de casa, imagina Abraão, vou chegar na terra, meu irmão. Lá leite sai do chão. Mas quando Abraão chega lá, a Bíblia diz que tinha seca. Era tudo seco, já não chovia há muitos meses. As pessoas estão fugindo para o Egito por causa da seca e da fome. E a gente diria, como assim? Deus enganou Abraão. Deus teria mentido para Abraão, será? Abraão olhou aquela seca e o que ele faz? Ele corre para o Egito. Ele vai para o Egito porque no Egito tem comida e quando ele chega lá, logo de cara, ele se vê ameaçado porque as pessoas querem tomar sua esposa e eles têm que mentir por causa dela. Faraó pega ela e leva para o seu harém e deixa ela preparando porque era um processamento de quase um ano para garantir que a mulher não tinha doenças para poder se deitar com o rei. E Abraão agora perdeu a sua mulher. Graças à burocracia, ele sabia que Faraó não ia tocar nela por enquanto. Mas era uma questão de tempo. Ele perde sua mulher, ele perde sua família, ele vai perder uma série de coisas quando ele foge para o Egito. Até que Deus, com a misericórdia, traz uma praga na casa de Faraó. Diz a Faraó o que está acontecendo. O Faraó devolve Sarai. E ele agora vai dar a essa mulher, vai dar a Abraão, obrigado filho, uma série de presentes a Abraão. E junto com os presentes vem Agar. E quando ele pega Agar é aquela que lá na frente vai se tornar a mãe do Ismael, que vai ser o pai das nações que até hoje guerreiam contra Israel. Tudo porque Abraão naquele primeiro momento correu para o Egito atrás de comida. Aí então ele volta para o mesmo Gerar. E ele está lá em Gerar e de novo tem fome, tem seca, mas Deus disse que tinha leite e mel. Só que você dá uma corridinha lá para Cantares, capítulo 4, versículo 11, Cantares de número 4, verso 11. A Bíblia vai dizer que o leite e o mel está na língua da noiva. Que o leite e o mel, ele emana da noiva do Cordeiro, ele emana da noiva de Cristo. O poder do leite e o mel, a Bíblia diz que jorra da língua da noiva. E quando Abraão volta para Gerar, ainda tem fome, ainda tem seca. Só que agora ele entendeu que ele está carregando a palavra profética. E ele chega no lugar que tem fome, tem seca, ele começa a profetizar, dizendo: vai ter água, vai ter fartura, vai ter prosperidade. Sim, vai ter muita coisa. A Bíblia diz que ele começa a cavar poços no meio do deserto, e os poços dão água. E Abraão agora está prosperando, plantando e colhendo e prosperando no meio do deserto. O que mudou? Choveu? Não choveu. Mudou o estado da cidade, a situação do povoado não mudou. Mas chegou alguém que entendeu que carrega leite e mel na língua. E quando ele entendeu isso, ele disse: o que Deus me prometeu já está comigo. Eu só preciso começar a profetizar. Aleluia! Eu estou esperando Gerar prosperar, mas a prosperidade está comigo. Amém! Eu estou esperando o ambiente prosperar, mas a prosperidade está comigo. Eu estou esperando as circunstâncias me fazer prosperar, mas Cantares 4:11 está dizendo: o leite e o mel está emanando da língua da noiva. É a noiva que carrega o leite e o mel na boca. É ela que profetiza, é ela que diz que vai acontecer. E Deus realiza o milagre. Aleluia! Então quando ele volta, ainda está seco, ainda tem fome, mas ele volta debaixo de uma palavra profética. Quando ele volta debaixo de uma palavra profética, ele volta pronto para ser próspero. Ele volta pronto para viver milagres. Porque Abraão não está mais em Gerar dizendo: olha, aqui só tem seca. Ele começa a olhar para aquele lugar seco, dizendo: eu vejo uma grande plantação. Eu vejo isso aqui, a plantação do café, do arroz, da cevada, do trigo. Olha, vai ter plantação de muitas coisas. Alguém está dizendo: mas está seco, mas não chove. Ainda que você pegue poço, aí não vai sair água. Ele está dizendo: mas eu carrego o leite e o mel debaixo da minha língua. Eu carrego a palavra profética no meu coração. E se eu profetizar, vai acontecer. Então quando você não entende o que você está carregando, quando você não entende o que Deus já te entregou, o Egito vai ser sempre uma opção, queridos. Quando você não entende o que você já carrega na tua boca, sempre você vai estar de olho lá no Egito dizendo: olha, parece que lá está mais próspero, parece que lá
se levar. Sabe por que isso acontece? Porque a gente não tem consciência do que carrega. Mas quando você entende que o leite e o mel que você precisa está debaixo da sua língua, você começa a liberar a palavra profética em todas as situações. E o Egito não é mais opção, porque você entende que você não depende da geografia para prosperar, você não depende da circunstância, você não depende do país estar bem financeiramente para você prosperar, você depende da palavra liberada dizendo haja luz antes que houvesse sol. Você precisa da palavra liberada antes que houvesse qualquer coisa, e Deus já liberou uma palavra sobre sua vida. É sua hora de liberar a palavra sobre o mundo. Tudo está dando errado, profetizo. O que eu faço é ver pessoas à minha volta que são moribundas, escravizadas, profetizo. Chame elas de exércitos, chame elas de soldado. A Bíblia diz: diga o fraco. Não é o que se acha fraco, é o fraco. Até Deus está concordando que o cara é fraco. Mas ele diz: diga-se fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Mas não até o Senhor concordou que eu sou fraco? Sim, mas foi só para você se levantar e dizer: eu sou forte. Não, ele não concordou para você continuar fraco. Ele te concordou para você levantar e dizer: eu sou forte. Profetiza sobre a tua própria vida. Profetiza sobre a vida daquele escravizado que você conhece. Querido, se tem algo, Deus não prometeu para a gente uma represa. Quando ele falou da autoridade do Espírito Santo, Deus não te prometeu um balde de água, Deus não te prometeu um pouquinho da água do Espírito, não. Se você pega as passagens bíblicas, começando de João 4, Jesus falando com a mulher samaritana, você vai ver que primeiro ele promete uma fonte, depois ele promete um manancial. Em João 7, 37, 38, ele está prometendo um rio. É sempre algo que jorra e vai crescendo e vai aumentando. Começa uma fonte, vira um manancial e vira um rio. Ele está dizendo que eu estou te dando para você. Você precisa dar mais para alguém. Deus é a luz da igreja, a igreja é a luz do mundo. A igreja precisa dar ao mundo o que ela recebe de Deus. Nós precisamos passar para frente aquilo que Deus tem nos concedido. Ele quer que a gente jorre para outros. Ele quer que a gente compartilhe do que a gente carrega. Ele quer que a gente ofereça para alguém. Se a gente volta lá para a história do Êxodo, eu não vou me estender muito. E a gente compara isso com o Novo Testamento, quando Jesus diz que a igreja se alimenta dele, que ele é o pão, que ele é o cordeiro. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele se compara ao cordeiro quando ele diz que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não pode entrar no meu reino, não tem vida em si mesmo. Ele está dizendo: a igreja se alimenta de mim, eu sou o pão, eu sou o cordeiro. Então a gente volta lá para quando Israel está saindo do Egito, em Êxodo 12. E no versículo 3 de Êxodo 12, a Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordem muito específica ao povo de Israel. Em Êxodo 12, 3, o Senhor diz: olha, reúna todos em suas casas, matem um cordeiro, passe o sangue no umbral das portas. E eu quero que vocês comam do cordeiro durante toda a noite. Vocês vão comer do cordeiro a noite inteira. E no versículo 3 o Senhor deixa essa ordem. Agora apresenta-se dois problemas. Primeiro, tinha famílias que tinham condições de ter um cordeiro, mas elas eram pequenas demais para comer um cordeiro. Era aquela turma ruim de porca. Tinha outra família que tinha até gente suficiente para comer o cordeiro, mas eles não tinham condições de comprar o cordeiro. Então você tem cordeiro sobrando numa casa e cordeiro faltando em outra. Já entendeu? Você diz no versículo 3: todo mundo precisa comer o cordeiro essa noite. O anjo da morte vai passar e só vai estar livre quem comer do cordeiro. Mas tem cordeiro sobrando numa casa, tem cordeiro faltando em outra. Então no versículo 4, o Senhor vai dizer em Êxodo 12, dizer: a família ainda tem cordeiro sobrando. Você vai procurar outras famílias e vai trazer para dentro da sua casa para comer do seu cordeiro. Se tem cordeiro demais em uma casa, traga mais pessoas. Se tem carne suficiente na casa, convide mais pessoas. Se o que Deus está te dando é além do que você necessita, se o que Deus está te concedendo é grande
Ele compartilha e deixa jorrar. Ele não se importa o quanto aquelas águas vai longe. O Senhor está dizendo no versículo 4, olha, se vocês não têm gente suficiente para comer, chame a outra família. Compartilhe o cordeiro. O que a gente aprende aqui é que é errado a gente ter sobra do alimento espiritual. Se torna pecado a gente está se empanturrando sem muitas vezes ter nem fome e não está chamando outros para vir comer do cordeiro. Olha o que diz o versículo 10, por favor. Êxodo 12, 10. O Senhor vai dizer que não pode sobrar cordeiro. O Senhor vai dizer que pela manhã deve ser queimado no fogo, e aquilo não era uma forma de sacrifício, mas uma forma de mostrar que aquela família não se esforçou o suficiente. Ele está dizendo: eu não quero que sobre cordeiro. Ah, mas aqui não tem muito, chame mais família. Chame mais famílias, chame mais famílias. Se aqui está tendo bastante alimento, alguém precisa aqui se alimentar. Se aqui está tendo bastante palavra, alguém precisa me ouvir. Se aqui está tendo bastante pão, bastante cordeiro, alguém precisa vir comer disso. Chame outra família, e outra família, e outra família. E diga: lá onde eu estou tem muito cordeiro. Lá onde eu estou tem muita palavra. Lá onde eu estou tem muita profecia. Tem muita palavra liberada. Deus está fazendo algo grande. E eu quero que você venha comigo. Porque eu não sei você, mas eu já fiquei com essa sensação de que alguns dias sobra cordeiro. Já fiquei com essa sensação algumas vezes de sair de um culto dizendo: Deus, que palavra poderosa que o Senhor fez hoje, independentemente de quem era o pregador. Dizer: como eu queria que mais pessoas tivessem ouvido, como eu queria que mais pessoas tivessem sido abençoadas. Pai, aquela palavra podia ter abençoado a multidão, mas não tinha uma multidão para comer. Aí a gente diz assim: não, o Senhor trouxe quem precisava ouvir da palavra. Será? Ou será que foi só a gente que não chamou a família do vizinho e disse: aqui vem cordeiro, vem comer? Ou será que foi só a gente que não chamou aquele parente e diz: aqui tem cordeiro sobrando, por favor, vem comer dele com a gente? Olha aqui, a palavra está sendo liberada e tem muita palavra, então por favor, vem se alimentar com a gente. Porque não pode sobrar cordeiro, não pode sobrar palavra, não pode sobrar profecia. Eu preciso alcançar alguém. Só que a gente quer dividir o cordeiro com quem já tem cordeiro. Aí a gente olha para o outro crente assim: olha, eu tenho cordeiro lá em casa com você, eu também tenho, então bora comer junto. Só que não foi isso que foi determinado em Êxodo 12:4, diz: compartilhe com quem não tem. Crente gosta de liberar a palavra para crente. Crente gosta de pregar para crente, mas a Bíblia está dizendo: olha, peraí, mas o cordeiro é para dividir com quem não tem cordeiro. O pão é para dividir com quem não tem pão. Então, se tem cordeiro, chame quem não tem cordeiro. Traga para quem não tem palavra. Traga para perto e divida a palavra que Deus já deu para você. Jesus é a sua luz e você é a luz do mundo. Em Mateus 5,14, toda essa referência de luz ao mundo é transferida à igreja. Ele está dizendo: para iluminar a igreja ilumina o mundo. Então, divida do que Deus está te dando. Você precisa compartilhar a palavra profética. Prega a palavra que Deus colocou no seu coração. Profetize a mesma maneira que Deus está profetizando para você. Da mesma maneira que bênçãos são liberadas sobre a sua vida aqui. Que você chega aqui sem expectativa e Deus diz: eu vou fazer, eu vou mudar. Você precisa sair daqui e liberar essa mesma palavra para mais alguém. Você precisa jorrar para mais alguém. E olhar para essa pessoa que você nem conhece e dizer: Deus vai mudar a sua vida. E quando Ele disser: como você sabe? Você diz: porque Deus falou que vai mudar a minha. Ele é a minha luz e Ele vai iluminar você. Eu vou dividir a palavra que eu tenho. Aleluia! Quando Deus te levar para o vale de ossos secos, profetiza. Começa a dizer: vem do suado canto ao vento do Espírito. Mas é só um monte de vale de ossos secos dentro de um vale. Você está dizendo: mas eu vejo um grande exército. Porque quando um monte de moribundo saiu do Egito, Deus disse: eu estou tirando os meus exércitos. Tudo que você precisa
Tudo que o mundo precisa está na língua da igreja. O leite e o mel, a palavra profética já está com você. Quando a Bíblia diz que todos podeis profetizar, é porque a Bíblia apresenta dois tipos de profecia. Existe o logos de Deus, o princípio de Deus, que é a palavra registrada. Aquilo que a palavra já registrou, a Bíblia diz: todos podeis profetizar. Aquilo que já foi registrado, liberado para a igreja, a Bíblia diz: todos podeis profetizar, e são logos. Todos podeis profetizar e dizer para alguém: Deus vai mudar a tua vida, a tua história. Por quê? Porque isso já está liberado. Agora, existe o rema de Deus, a revelação extra, a profecia extra, a profecia direcionada a alguém individualmente. Esse é o rema de Deus. Aí nem todos podeis profetizar. Porque eu só posso liberar um rema se eu receber um rema. Eu só posso liberar uma revelação individual se eu receber uma revelação individual. Agora, aquilo que está liberado a todos, eu tanto posso tomar posse para mim, quanto posso direcionar a outro. Aquilo que a palavra já liberou para os filhos de Deus, se está condicionado ao que a palavra exige, se a minha vida ou a vida de quem recebe está condicionado naquilo que a palavra exige, eu posso tomar posse para mim e eu posso liberar para outros. Esse é o plano de Deus. E é disso que a Bíblia diz: todos podem profetizar, porque Deus já liberou uma palavra. Deus já nos chamou de herdeiro do céu, de co-herdeiro com Cristo, de herdeiros de todas as coisas. Se você vai para Romanos capítulo 8, você vai ver que todo o contexto ali fala dos filhos de Deus na terra. E lá na frente você vai ver a palavra dizendo: mas as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que nem subiu ao coração do homem, são aquilo que Deus já liberou para a sua igreja, para aqueles que o temem. Só que ali a gente leva para o céu e diz: Deus está preparando coisas que o olho não viu, concordo. Deus está preparando coisas que o ouvido não ouviu, concordo. O que tem lá a gente não consegue subir no nosso coração. Mas Romanos 8 não fala de céu, fala de terra. Deus está dizendo que eu tenho preparado para você ainda aqui. São coisas que o teu olho ainda não viu. São coisas que o teu ouvido ainda não ouviu. São coisas que você ainda não conseguiu meditar, mas eu já reservei para a tua vida. São coisas que a tua mente ainda não consegue cogitar, mas eu já liberei para o teu coração. E como eu tomo posse disso, pastor, se o Senhor disse que vai mandar para o terra que manda leite e mel, e eu cheguei de gerar, e lá só tem seco, o Senhor está dizendo: o que eu te prometi já está na tua boca. O que eu te prometi já está nos teus lábios. Como é que eu tomo posse disso? Coloca ele para fora. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: eu criei e por isso falei. A igreja faz um coro com Paulo, diz: nós também cremos e por isso também falamos. Não, você não pode falar daquilo que você não crê. Você não pode falar daquilo que você não acredita. Você não pode profetizar porque alguém mandou: olha, nós estamos esperando a palavra agora profética, e coloque a mão na sua cabeça. Se você não acreditar, não faça, porque não vai ter poder nenhum. Agora, quando você acreditar de verdade, meu irmão, obedeça a palavra, coloca a mão na cabeça e profetize. Comece a dizer: eu já sou soldado do Senhor, eu já sou próspero, eu já sou curado, eu já sou bem-aventurado, a minha família já está salva. Pastor, mas está tudo na droga. Não vai dizer que vai ser, não, meu irmão. Você vai dizer: já está salvo. Você vai começar a liberar: já está salvo, já está liberto, já está curado, já está próspero. Sim, o Senhor já liberou a palavra de bênção. Eu já estou vivendo milagre, mas ainda é um escravo moribundo, mas a palavra já está liberada. E se a palavra já está liberada, nós vamos começar a viver milagres. Aleluia! Deus nos convida hoje a profetizar sobre a nossa casa. Deus nos convida hoje a profetizar sobre a nossa família. Deus nos convida hoje a profetizar
saindo a passar pela rua e começaram a profetizar sobre o moribundo e disseram: eu te vejo próspero, eu te vejo curado, eu te vejo com família, eu te vejo com casa própria, sim, eu te vejo abençoado, eu te vejo prosperando. Pastor, vamos profetizar para onde o seu ainda não recebi. Aí você vai para Jó, capítulo 41, capítulo 42, a Bíblia vai dizer assim: enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Enquanto você profetiza a outros, Deus muda a tua sorte. Quando você compartilha o cordeiro com outros, Deus muda a tua sorte. Então, em nome de Jesus, que saiam daqui hoje profetas e profetizos do Senhor prontos para liberar uma palavra de bênção. Aleluia! Você pode ficar de pé. Aleluia! Obrigado, Deus, pela família restituída. Obrigado, Deus, pela cura. Obrigado, Deus, pelo milagre. Obrigado, Deus.
nessa noite. Aleluia. E confiar na palavra do Senhor que foi liberada sobre nós essa noite. Amém? Louvado seja Deus. Na próxima quinta nós estaremos de volta com a quinta profética. Eu sei que vai ser uma bênção. Sábado, se o Senhor nos permitir, nós teremos o PV Homens. Eu quero te convidar, homens, não faltem. Mulheres, peguem no pé dos seus maridos e não deixem eles faltarem, viu? Vamos encher essa casa de homens em nome de Jesus. E no domingo, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta para de celebração, tá bem? Deus abençoe, Maria Clara, Marcos. Deus abençoe, meus queridos. Sempre é bom ter vocês aqui, viu? Deus abençoe, nós estaremos orando. E nessa noite eu quero te convidar. Nós estamos hoje em uma terça do clamor. E eu quero te convidar agora a usar a sua fé em tudo que foi ministrado nessa noite. E eu quero te convidar, se você tiver fé e você estiver sentindo algum problema, alguma dor, algum incômodo, que você coloque a mão agora sobre o seu corpo em nome de Jesus. E nós estaremos orando, porque a palavra nos diz que ao Senhor Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra. E é no nome do Senhor Jesus que nesse momento nós oramos, nós clamamos e nós ordenamos agora que em nome de Jesus todo mal bata em retirada. Toda dor de cabeça nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que toda a garganta inflamada seja repreendida agora. Se há algum problema nos rins, no fígado, no pulmão, no útero, nas trompas, onde estiver, nos ossos, no sangue, na pele, que seja repreendida agora em nome de Jesus. Que bata em retirada toda inflamação na coluna, toda dor de coluna, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós declaramos essa pessoa livre desse mal agora, em nome de Jesus. Que toda tontura, tudo que não vem do Senhor, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Que onde estiver alguma dor alojada no seu corpo, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus, nós declaramos agora você livre desse mal, em nome de Jesus.